Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre a velocidade relativa dentro da cinemática escalar. Quando a gente fala cinemática escalar, quer dizer que a gente não vai usar os vetores, ou seja, conseguimos estudar apenas quando os corpos possuem mesma direção de movimento. E aí a gente tem dois casos, que são os mais comuns, tá? É o caso em que a direção é a mesma e o sentido também, por exemplo, ambos para a direita. E o segundo caso, onde eles têm a mesma direção de movimento, porém sentidos opostos, um para a direita e o outro para a esquerda. O que a gente vai determinar aqui é a velocidade do A em relação ao B ou do B em relação ao A. Se a gente fala assim, ó, velocidade do A em relação ao B, é o mesmo, é como se a gente tivesse parado o B. Imagina o B olhando para o A. O que o B enxerga do A? Então a gente para o B e determina a velocidade do A em relação ao B. O referencial virou o B. Da mesma forma, se a gente falar a velocidade do B em relação ao A, quer dizer que o referencial é o A. É o A olhando para o B. É como se a gente parasse o A e determinasse a velocidade do B em relação ao A. O primeiro caso, então, é quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Como é que eu determino a velocidade de um em relação ao outro? Nesse caso, você subtrai as velocidades. Então a gente escreve assim, ó, velocidade do B, velocidade escalar, né? Não estou dando tratamento vetorial. Em relação ao A, B barra A, é como se o A tivesse parado, o A olhando para o B. O A virou o referencial. Basta você fazer velocidade do B menos a velocidade do A. Já se eu quiser a velocidade do A em relação ao B, aí o B virou o referencial. É o B olhando para o A. O B parado, como fica a velocidade do A em relação a esse referencial, em relação ao B? Aí basta pegar a velocidade do A e subtrair da velocidade do B. Se você reparar aqui, ó, a gente só inverteu, né? Colocou B menos A ou A menos B. Concluo, em módulo, essas duas velocidades serão iguais. Se eu fizer o módulo do B barra A, vai ser igual ao módulo do A barra B. Já se eles tiverem a mesma direção em sentidos contrários, como é que a gente faz para determinar a velocidade do A em relação ao B? Nesse caso, o B está parado, B é o referencial olhando para o A. Aí a gente soma as duas velocidades, soma um módulo, né? Como eu falei no início, aqui a gente está dentro da cinemática escalar, então a gente não trabalha com os vetores. E se eu quiser do B em relação ao A, a gente vai somar também. Então aí você vê, né, que o valor é o mesmo, acaba dando a mesma resposta. Legal? É importante agora você resolver os exercícios, tá? Para você ver a aplicação disso. Trabalhar com velocidade relativa em alguns exercícios facilita bastante. Espero que você tenha curtido. Um abraço e até as próximas aulas.